Então você pode pedir esse visto online no consulado canadense no Brasil. Olha aí, velho, tá com um capeta no corpo, filho. Eu, hein? Olá pessoal, aqui é o Renato Feldman, sócio e fundador da One Immigration. Hoje estamos aqui respondendo as perguntas dos nossos clientes das mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, e-mail, são milhares e milhares de perguntas e hoje nós vamos responder algumas delas. A Gisela pergunta, qual a nota mínima que eu posso tirar no IELTS para ser elegível para o Express Entry? Então vamos lá. Primeiro que o Express Entry não é um processo de imigração como muitas pessoas pensam, tá? O Express Entry é uma plataforma online que gerenciam 3 programas de imigração federal. O Federal Skilled Worker, Canadian Experience Class e o Federal Skilled Trades. Então, qual que é o processo que você está se candidatando? Provavelmente, se você está fora do Canadá, está no Brasil, vai ser o Federal Skilled Worker. A nota mínima para ser elegível para o Federal Skilled Worker é 6.0 no IELTS General Training, cada pré-requisito, ou seja, 6.0 no Speaking, Listening, Writing and Reading. Essa é a nota mínima para ser elegível. Na minha opinião profissional, a elegibilidade ela é importante, mas mais importante que isso é a segunda fase do processo, que é a competitividade dentro da plataforma Express Entry. Então, para ter uma nota interessante, para conseguir efetivamente migrar para o Canadá, na minha opinião, você tem que tirar 7 no Writing, Reading and Speaking e 8 no Listening, ou seja, 7 em cada pré-requisito do IELTS General Training e 8 no Listening. Espero ter ajudado, Gisela. Aquele abraço. Agora vamos para a pergunta da Michelle Brunt. Espero que falei o sobrenome corretamente. Então, a Michelle pergunta, o Canadá ainda precisa de imigrantes? Tenho a impressão de que essa realidade era de anos atrás. Hoje, devido às exigências impostas, acredito que não seja mais assim. E a pergunta veio do Facebook. Michelle, você está um pouco enganada, tá? Vamos lá. O Canadá, ele precisa sim de imigrantes. Ele, nos últimos 10 anos, tem selecionado uma média de 250 mil novos imigrantes e agora o governo aumentou esse número para mais ou menos uma média de 330 mil novos imigrantes. Ou seja, 1 milhão de novos imigrantes até o ano de 2020. Então sim, ele está aumentando a cota. O Canadá é o segundo maior país do mundo, com uma população apenas de 36 milhões de pessoas. E está sim selecionando candidatos, selecionando imigrantes para vir para cá. Agora o que tem que levar em consideração, Michelle? A maioria das pessoas que querem, tem muitas pessoas querendo vir para o Canadá, isso é um fato. O número de vagas ele pode aumentar ou pode ser o mesmo, só que devido à qualidade de vida que o Canadá vem oferecendo, tem mais gente interessada em vir para o Canadá do que vagas. Então o Canadá hoje ele pode impor fator de seleção muito maior do que antigamente. Então antigamente talvez seja mais fácil migrar porque o critério de seleção era mais baixo, hoje o critério de seleção ele está um pouco mais rigoroso. Mas o número de vagas continua maior do que era no passado. Então sim, o Canadá está precisando de imigrantes, vem procurando imigrantes, mas imigrantes qualificados, com um bom nível de inglês ou francês, uma boa experiência de trabalho, um bom nível educacional e uma idade relevante para o processo imigratório. O Rafael pergunta, quais as exigências para ir trabalhar e morar no Canadá? Olha, Rafael, é uma pergunta muito genérica, mas basicamente você, para viver no Canadá, você precisa de, se você quer viver sem um tempo de expiração, você precisa ser residente permanente do país, então ser elegível a um dos programas de imigração vigentes. Hoje tem mais de 60 deles disponíveis. Ou então você vir com visto temporário de trabalho ou de estudo e trabalho que permita você ficar aqui temporariamente, com um período de 1, 2, 3 anos aqui no Canadá. Então basicamente, se você quer viver e trabalhar legalmente sem um período de expiração, você tem que se candidatar a um processo de imigração para o Canadá, ser selecionado, efetivar essa imigração e depois que você faz o seu landing, que você se torna um residente permanente, aí você pode viver e trabalhar no Canadá sem muita dificuldade. Geralmente os programas de imigração são baseados em nível de inglês ou francês, experiência de trabalho, educação e a idade do candidato, tá bom? Rafael, se ainda está com algumas dúvidas, como a sua pergunta era genérica, a resposta pode ser
algumas vezes complexa, entre em contato com o nosso time. Nós prestamos o primeiro atendimento gratuitamente, uma coisa única no mercado. A gente tem um time de atendimento aqui grande para estar auxiliando vocês. E aí, se for necessário para o seu caso, marcar uma consultoria de imigração comigo ou com a Olga, que somos os sócios aqui no escritório. Tá bom? Agora temos a pergunta do Jorge Júnior. O Jorge pergunta: quais são as áreas de trabalho na área de turismo para aplicar para o PR em BC? Eu acredito que o Jorge ele está perguntando especificamente sobre o BC PNP, o Semi-Skilled Worker. Tá, Jorge? Depois manda um e-mail para a gente e me corrija se eu esteja errado. Mas eu acredito que esse seja o programa que o Jorge está buscando. Jorge, para o Semi-Skilled Worker no BC PNP, você tem que acumular experiência de trabalho em um cargo semi-técnico, tá? E esse cargo seria na área de Food and Beverage. Então é basicamente isso. Para ir mais específico na lista de profissões, de cargos que vão ser elegíveis para isso, eu acho mais prudente marcar um atendimento aqui com o nosso escritório para a gente ver se você tem elegibilidade para esse programa. Mas geralmente você tem que ter um visto de trabalho aberto ou fechado para o empregador, acumular 9 meses de experiência, né, em um desses cargos, e o seu empregador tem que ter pelo menos 10 funcionários full-time ou equivalente part-time. Então é um processo que ele junta a sua experiência aqui no Canadá, em British Columbia, juntamente com o apoio de um empregador. Então é um processo de 2 steps mais ou menos, tá? E também a proficiência no nível de inglês, tá? No IELTS General Training ou no CELPIP. Então eu acho mais prudente a gente marcar um horário para conversar e tirar essas dúvidas, conversando pessoalmente ou via Skype. Agora eu vou responder a pergunta do Igor Marroquim. A pergunta do Igor veio do Instagram. Segue a página nossa do Instagram aí, pessoal. Então, estamos com posts com informação assim, diárias, muita informação relevante para quem está interessado em vir para o Canadá. Então segue a página. O Igor pergunta: casar facilita na obtenção do visto? Então assim, é uma pergunta genérica, mas basicamente depende, tá? Se você está casando com um canadense, facilita muito, tá? Vai facilitar para um processo de um family sponsorship. Agora, se você está casando com um estrangeiro, com um brasileiro, com uma pessoa de qualquer outro país, vai depender muito que tipo de visto que você está pedindo, tá? Isso vai gerar que você tem vínculos familiares, mas esse familiar vai vir junto com você ou não, a sua esposa, o seu esposo. Então, assim, é uma pergunta que a gente tem que ir um pouco mais a fundo, mas sem sombra de dúvidas, se está casando com uma pessoa que tem a cidadania canadense, isso vai sim facilitar no seu processo de imigração através de um family sponsorship. Espero ter ajudado, Igor. Aquele abraço. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta específica, não existe pergunta boba, tá? É bobo quem não pergunta. Então manda a pergunta para a nossa equipe que nós vamos estar respondendo aqui assim que possível. Segue as nossas páginas nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Nós estamos cada vez mais próximos de vocês e está tentando trazer essa informação atualizada. Tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail, entre em contato com o nosso time de atendimento. A gente tem um WhatsApp global para estar atendendo vocês aí. E lembrando mais uma vez, a One Immigration em 2017, em 2018 também foi eleita uma das 3 melhores empresas de imigração de Vancouver, tá? Então assim, estamos bem felizes com esse prêmio e isso é mais uma vez o trabalho junto com a equipe aqui nossa e também com vocês, os clientes que estão sempre apoiando esse crescimento nosso. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Mandem as suas perguntas. Tchau, tchau!